nessa onda que eu vou, é nessa onda que eu vou informar e buscar alegria. Essa onda é minha companheira educadora de Limeira, estou com ela todo dia. É nessa onda que eu vou, é nessa onda que eu vou, é nessa onda que eu vou. É nessa onda que eu vou, é nessa onda que eu vou me informar e buscar alegria. Essa onda é minha companheira educadora de Limeira, estou com ela todo dia. É nessa onda que eu vou, é nessa onda que eu vou. Dia a dia, sol a sol, estou curtindo o som da educadora. Se é dia de futebol, muita emoção na informação da educadora. Na educadora o bom gosto chegou e parou. É nessa onda que eu vou, educadora. É nessa onda que eu vou, educadora. É nessa onda que eu vou, ZYK 531, ondas médias 1020 kHz. ZYG 852, ondas tropicais 2380 kHz. Na internet educadora.am, no Instagram, no Twitter, no Facebook, em todas as plataformas, sempre ao seu lado. Muito mais que rádio. Agora no ar, ao vivo e em todas as plataformas. 2.2.1 com Nani Camargo, Renata Reis e Luiz Biagioni. Oferecimento Gromos Elevadores, de portas abertas para elevar o seu projeto a outro patamar. Igeatel Industrial, Cangaru Steakhouse. Muito boa noite. Tudo bem, Bia, Renata? Gente, eu vou começar, só que eu preciso tirar a blusa, porque tá meio calor aqui, assim. Oi, Nani. Boa noite, pessoal. Tudo bem, Rê? Tudo, e aí? Bem também. A gente ficou esse tempinho aí sem programa. Um pouco o ritmo, né? Por conta do carnaval, então... Você pulou muito carnaval, Nani? Eu fui pra praia, Bia. Eu até pulei, mas como só toca funk no carnaval, acabou o carnaval, né? Não tem mais carnaval. Graças a Deus. Não tem. Não tem nem Ivete Sangalo mais. Então é só senta. Então tá meio complicado. Eu fui do bloquinho do Netflix. É. Do Netflix. Eu curti, fui pra praia, assim, mas é difícil, viu? Você pular carnaval hoje, né? Ou você senta ou você não pula carnaval, é assim. Eu pulei na cama. Muito bem, muito bem. Bom, e o assunto de hoje, né? O tema de hoje foi muito bem produzido por nós, um tema que nós queríamos fazer há muito tempo. Verdade. E agora calhou, que é exatamente morar fora do país. E você já pode participar, nós estamos em todas as plataformas digitais, no educadora.tv. Também estamos no Facebook, na página da Educadora, na página do Bia, na página da Renata, na minha página e também na página do programa 2.1. Compartilhe a transmissão ao vivo e comente. Você já morou fora do país? Conte a sua experiência pra gente. Quer morar fora do país? Onde você quer morar? Olha, Bia, eu não sei se eu quero morar fora do país, mas eu queria conhecer, pegar uma mochila e sair por aí, viu? Eu gostaria de morar fora do país. Gostaria. Onde? Gostaria de morar no Canadá. Eu acho que eu ia preferir a Europa do que os Estados Unidos, eu acho. Eu acho que qualquer lugar mais frio eu gostaria de morar. O meu plano de vida, na verdade, é ganhar na Mega Sena e comprar uma ilha na Grécia. É isso que eu gostaria, realmente, que está nos meus planos, até os meus 60 anos, ganhar na Mega Sena e comprar uma ilha grega, aí morar na Grécia. Morar na Grécia ia ser bom também, né? Mas tendo mais o pé no chão, Biagioni, eu acho... Não pode sonhar, Pode. Mas eu acho que... Eu não sei. Eu acho que não tem idade pra isso, né? A gente vai mostrar aqui muitos depoimentos. Sabe o que eu acho? Acho que não tem idade pra isso. Acho que é tudo questão de
planejamento, não é? Se exato. você se planeja, sei lá, desde a adolescência para estudar fora, ou mesmo na vida adulta, não aguento mais esse país, eu não aguento mais tanta corrupção, não aguento mais tanta coisa, quero ir embora daqui. Eu acho que tudo é possível, desde que haja um planejamento, né? É verdade, Renato falou uma coisa certa aí, que é você se preparar. Se você, em algum momento, né, tem a intenção, ainda jovem, estudante, de morar fora, de conhecer, tem essa ânsia. Eu nunca tive essa vontade. Eu nunca tive vontade de sair, nunca saí do país. Fui para Argentina, Paraguai, aqui perto. Eu também. Só. Mas eu não conheço nada. Eu não fui para Europa, não fui para os Estados Unidos. Tenho uma filha que mora há 15 anos nos Estados Unidos, e mais até. E eu nunca fui para fora, não tenho muita vontade de conhecer. Adoro ler, adoro conhecer, adoro ver documentário, adoro assistir filmes que se passam em outros países e tudo. Adoro outras línguas, gosto de ler, estudar um pouco, conhecer um pouco de outras línguas, mas nunca tive vontade de sair do país, morar fora. Mas muita gente desperta nessas pessoas, muitas vezes, a vontade de morar fora muito cedo. E aí, isso que a Renata falou faz todo sentido. Você, se já tem esse ímpeto, essa vontade inicial, é muito legal que você se prepare, já vai fazer um curso de línguas, já vai fazer como é que chama isso? Que vai morar fora? Intercâmbio, né? Vai fazer um intercâmbio e tudo e tal. Agora, tá chegando o Celso Leite aí, já tá entrando aqui no estúdio. O Celso, que é tradutor juramentado e também ajuda as pessoas aí que querem, né, estudar fora. Pode sentar aqui, Celso. Senta aqui do meu lado. Celso, grande amigo nosso. O Celso é conhecido, velho de guerra, né? Já começamos o programa, viu, Celso? Já começamos, o Celso está chegando. Mas eu estou fazendo aqui minha preliminar enquanto você se ajeita aí, Celso. A questão é a seguinte, hoje a gente vê, só queria falar aqui rapidamente, Nani, Renata, Celso, obrigado pela presença, viu, Celso? O seguinte, hoje as fronteiras são um grande tema, né? As fronteiras, elas caíram nesse mundo virtual. Você não tem fronteiras no mundo virtual. Tá todo mundo nas redes sociais de todos os países, né? Ao mesmo tempo em que as fronteiras físicas são a grande questão hoje, a grande discussão entre os países, né? Na Europa, a questão dos imigrantes, o próprio Trump nos Estados Unidos querendo reforçar a fronteira. No Brasil, falando em intervenção militar no Rio de Janeiro, mas o pessoal falando de intervenção nas fronteiras, que é de onde entram as armas e as drogas. A gente fala da fronteira física como um grande desafio. E as fronteiras na internet, a internet derrubou essas fronteiras, né? Eu acho que essa é uma discussão pertinente. Será que a gente precisa morar fora para estar fora do país? Sendo que a gente pode estar fora do país hoje nas redes sociais. Para que ir para fora do país? Eu acho que essa é a questão que o Celso talvez possa nos ajudar aqui a elucidar. Vamos dar boa noite já. Tá ligado o microfone, Tá ligado. Celso? Tudo bem, Celso? Boa noite, Bia. Boa noite, Nani. Boa noite, Renata. Boa noite, Celso. Boa noite, ouvintes. É um grande prazer estar aqui com vocês. E é um assunto que eu gosto muito, porque realmente eu sempre enxerguei o mundo meio que sem fronteiras, né? Como John Lennon. John Lennon, em Imagine, né? Então, mas A gente não achava que na segunda... Você não imagina como você foi direto ao ponto agora. Por quê? Eu fui aprender inglês, sempre quis aprender inglês, porque eu queria entender a música dos Beatles. Aí. Quando eu era criança, os Beatles estavam juntos. Eles se separaram em 69, fim de 69 para 70, e eu tinha 11 para 12 anos naquela época. E desde os 7, 8 anos de idade, eu queria estudar inglês. E meu pai incentivava isso. Meu irmão já estudava, eu tinha uma irmã acima de mim que também estudava. Meu pai dizia, né, que um dia ele ia para Disneylândia, naquela época não era Disney World, era Disneylândia, na Califórnia. E que ele só ia levar quem falasse inglês. Ele nunca foi, coitado, mas nós estudamos inglês, acabamos estudando inglês. E a principal razão que eu queria estudar inglês era para entender a música do John Lennon. Exatamente Beatles. E aí, ao estudar inglês e começar a ler sobre outros países e tal, eu passei, sabe, eu enxergo o mundo sem fronteiras. Existem as fronteiras físicas, existem as barreiras, mas, na realidade, todos nós pertencemos a um grande lugar chamado planeta Terra. Nós estamos todos aqui, mais ou menos nas mesmas condições ou com os mesmos desafios. Agora, o que existe é uma questão cultural, que às vezes é dentro do próprio, não existem as fronteiras culturais, que aliás é dentro do próprio Brasil. Uma coisa é você estar no Rio Grande do Sul. Quando você vai para Minas, os costumes são outros. Quando você vai para o Nordeste, os costumes são outros. Como você fala o mesmo idioma, mais ou menos algumas coisas são padronizadas para nós.
sistema educacional. Então, rapidamente você se adapta. Mas quando você vai para outros países, isso é mais difícil, porque a diferença é muito grande, você tem a barreira do idioma, né? E principalmente no leste europeu, por exemplo, que tem uma porção de paizinhos pequenininhos, que daria assim quase que um bairro aqui, mas lá é outro país, porque é outra cultura, e os caras brigam, se matam. Sabe? Ainda não derrubaram essas barreiras culturais. Então, realmente, é por aí. Com a internet, ficou mais fácil você se integrar. E para você ver, né, a praticidade que foi, nós produzimos o programa de hoje. Nós colhemos alguns depoimentos, Celso, uns 6 depoimentos nós colhemos de pessoas que estão em vários lugares do mundo. E pelo WhatsApp, muito simples. Olha, vamos fazer um programa assim, topa dar um depoimento? Topo sim, tô mandando. Olha só que praticidade que é hoje em dia, não é, Celso? Principalmente hoje em dia. Isso já vem de algum tempo. Eu, por causa dos Beatles, aprendi inglês, fui morar nos Estados Unidos, fazer intercâmbio. Lá estudei espanhol, voltei para cá, fui trabalhar com exportação. Então, trabalhando no comércio exterior, isso que você está dizendo já acontece no comércio exterior há pelo menos 10 anos. A gente está ali, surgiu a internet e logo em seguida é comum. Eu estou trabalhando aqui, fazendo um trabalho para uma empresa brasileira e conversando com um americano aqui, um alemão aqui, daqui você está comprando para cá, vendendo para cá. Isso é comum, a gente faz isso no dia a dia, direto e reto. Agora, é necessário o domínio do idioma, né? Que você conversa, nenhum deles fala português. Então, você está aqui conversando em inglês com um, alemão com o outro, daqui a pouco o italiano quer saber da feira, você entra... Então, tem dia que você está tranquilão, mas tem dia que eu estou com 3, 4 janelinhas ali, cada uma de um país, você conversando, né? E isso já vem de no mínimo, uns 8 anos, pelo menos. Ô Celso, na sua experiência, tanto tempo aí, trabalhando com pessoas que querem sair do país e tudo... Qual é a principal motivação da pessoa deixar o país que você vê, que você já constatou? Assim? Hoje, eu acho que a principal motivação é a insatisfação que o Brasil está causando aos brasileiros, especialmente os brasileiros de bem, que querem progredir. Quando você vê um pouquinho os outros países lá fora, digo países do primeiro mundo, onde o salário é maior do que aqui, os impostos são menores, poder de compra, e você chama a polícia, eles vêm, nunca a polícia diz para você, não temos viatura, como acontece aqui às vezes, as coisas funcionam. Então, isso eu acho que hoje, nessa época, é a principal motivação. Na minha época era aventura mesmo. A gente curtia, aliás, até hoje surgiu uma oportunidade, estou viajando. É interessante, né, Bia, Nani? O Celso veio aqui falar conosco como tradutor juramentado. E eu acredito que para traduzir, né, toda a papelada para essas pessoas que pretendem morar fora, você deve conhecer os motivos, né, que as fazem partir daqui. Quando o pessoal vai por aventura, para conhecer, então é uma viagem de turismo, muitas vezes uma viagem de intercâmbio. Mas eu tenho visto, e para mim isso é positivo, tudo bem, estou trabalhando, estou ganhando, mas eu fico triste, porque eu tenho visto uma média de 2 a 3, aqui em Limeira e região, 2 a 3 pessoas por semana com curso superior, ou mestrado e doutorado, indo embora do Brasil, definitivamente. Definitivamente, sabe? Eu acho que é um número bastante alto, porque são 2, 3, uma média de 2 pessoas por semana. Vamos por aí 50 semanas no ano, são 100 pessoas, 100 cérebros, 100 pessoas formadas, com curso superior, com mestrado, doutorado, que estão indo embora, porque aqui no Brasil, se você ganhar, você é altamente tributado, né? Tudo que você compra, você paga um imposto tremendo. E aí, a hora que você liga a televisão, o cara está passeando na Suíça com o seu dinheiro, dando risada na sua cara. Pois é. Né? Enquanto aqui, a hora que o seu funcionário precisa de um hospital, precisa de uma escola, não tem. Então, isso causa uma revolta. Hoje, a principal razão que está levando os cérebros embora do Brasil é isso. Conheço vários, tem pessoas assim que você não imagina, inteligentíssimas, com um preparo, estão lá morando lá, e claro, esses países aceitam de braços abertos. Agora, isso é diferente da pessoa ir para lá clandestinamente. Isso eu não recomendo.
Tá? É uma tremenda aventura, mas uma aventura perigosa demais. Eu sempre recomendo que as pessoas respeitem as regras dos seus países e dos países dos outros. Então, quando a pessoa quer fazer um intercâmbio, por exemplo, ela precisa traduzir o histórico escolar dela, precisa traduzir o diploma que ela tiver aqui, precisa achar uma instituição lá, conseguir ajustar isso primeiro para depois ir. Tem gente que vai com a cara e a coragem, vai pelo México, quer passar a fronteira clandestinamente. E é necessário haver um tradutor juramentado? Ou ela consegue se virar sozinha? Não. Os documentos, quando a pessoa vai para lá para fazer intercâmbio ou para exercer uma profissão... Ou para morar definitivamente fora, ela precisa... É recomendável, porque você vai chegar lá e vai dizer, eu sou engenheiro. Tá, você é engenheiro? Prova que você é engenheiro. Você vai mostrar um diploma em português de uma escola que ninguém sabe quem é. Com uma porção nos diplomas nossos históricos escolares, é uma porção de leis, né? Artigo, não sei das coisas, parará. Aquilo não tem nenhuma validade lá. Mesmo a carteira de motorista, você vai passear lá. Então, você quer alugar um carro, você leva sua carteira de motorista daqui. É verdade, ela tem validade. Só que você precisa ter junto com ela a tradução juramentada. Por quê? Para o policial que parar você lá, na Alemanha, ele vai pegar a sua carteira de motorista, ele não sabe ler português. Ele acredita em você que aquilo é uma carteira de motorista, mas você precisa ter um documento dizendo que comprove isso, né? Comprove. E esse documento é a tradução juramentada. O que é o tradutor juramentado? Nós fazemos concurso, é feito um concurso a cada 25 anos, mais ou menos. Nossa! Porque é um concurso bastante complexo. A primeira vez esteve lá na década de 40, 1944, com a guerra, o Brasil começou a se integrar e tal. Mas em 77 teve um, e eu não pude prestar porque eu não tinha 21 anos ainda. Aí só fui ter outro em 2000, 23 anos depois. Caramba! Por quê? Eles trazem juízes do mundo inteiro, juiz de direito. Tá? Aí você faz uma prova escrita de 5 horas de duração. Se você passar nessa prova escrita, eles levam uns 4, 5 meses para corrigir. Aí você vai para uma prova oral. Nessa prova oral participa um juiz, no meu caso, tradutor inglês, né? Um juiz brasileiro e um juiz inglês, britânico. Aí você pega um texto, vamos por lá, texto número 20, 2, 3 folhas, em português. Você estuda esse texto em 15 minutos e aí você vai diante do juiz britânico e explica para ele em inglês o que você leu em português. E depois você faz o inverso. E aí vem a terceira etapa, que é você comprovar em todas as varas, em todas as instâncias, que você nunca teve nenhum processo, nenhum cheque devolvido, nada. Você não pode nenhum problema com a justiça. Por quê? Porque vão passar pela sua mão documentos de diversas pessoas. Eu tenho RG, CPF, de diretores de empresas, de todo mundo. Então, se de repente eu sou um escroque, fica muito fácil eu montar, né, documentos ali. Então tem que ser bem, né? Aí a sua tradução passa a ter fé pública. Você, no meu caso, foi nomeado pelo Covas, né? É a Secretaria da Justiça de cada estado, o governador e o secretário da Justiça que nomeiam. Na minha época era o Covas, tenho lá a foto com o Covas. Que interessante, não sabia que era assim que funcionava. Olha, todo esse processo. Mas a gente foi atrás, viu, Celso? Como a Renata citou, nós fizemos contato com várias pessoas, né? Alguns são de Limeira, outros também de outras cidades. E... A maioria de Limeira, né, Nani? A maioria de Limeira. Aliás, tem uma delas aqui que está falando, o Celso foi meu tradutor. A Flávia. A Flávia. E nós colhemos esses depoimentos, né? E a primeira pergunta que a gente fez foi, né? Os motivos que levaram essas pessoas a sair do país, né, Renata? Foi bem interessante ouvir o depoimento. Vamos conferir agora? Vamos ouvir. Mas vamos falar quem são as pessoas, né? Vamos sim. É a Kátia Rodrigues, que está na Itália, a Flávia Medeiros, que está na Carolina do Sul, nos Estados Unidos, ela é engenheira agrônoma, professora de inglês, o Osni Ferreira, que está no Oriente Médio, é pastor presbiteriano, a Clarissa Meirelles Bianchi, que está em Portugal, é jornalista, companheira nossa, e a Bia Rochetti Sumeri, que está na Espanha e é cientista. A gente vai ouvir essas 5 pessoas, o que elas, os motivos que levaram elas a deixar o país. Primeiro os motivos, mas é só para as pessoas saberem que depois eles vão responder mais. Vão contar toda essa jornada. Tem depoimentos muito interessantes. Vamos conferir, então, a primeira parte dos depoimentos, o que levou, então, essas pessoas a morar fora do país. Vamos ver.
Oi, gente, meu nome é Flávia, moro em Simpsonville, no estado da Carolina do Sul, nos Estados Unidos, e eu morava em Limeira, no condomínio Independência. E o que me trouxe pra cá foi a minha mãe, que em 2006 se mudou pra cá, e aí em 2009 ela pediu o processo do meu green card. Eu sempre quis morar em outro país, sempre tive curiosidade, adoro conhecer outras culturas, outros lugares, então eu aceitei. Mas não foi um processo muito fácil, não. Foi bem longo. Só me chamaram para ir em entrevista em 2017. E assim que foi aprovado o Green Card, eu me mudei para cá. Foi em maio de 2017, ou seja, não faz nenhum ano que eu tô aqui. Olá a todos que estão nos ouvindo. Meu nome é Osni Ferreira. Eu sou originalmente de Limeira, ali do Jardim Piratininga, perto do tiro de guerra. Mas eu já resido no Oriente Médio desde o ano 2001. Já morei em diversos países aqui, na Jordânia, no Iraque, na Síria, em Omã, alguns países do Golfo. E eu também sou pastor evangélico, e o que me motivou a sair do Brasil foi trazer ajuda espiritual aos árabes e também ajuda social para as pessoas mais carentes aqui, no momento, os refugiados. Boa noite para todo mundo aí. Vamos lá. O que me fez sair do Brasil? Eu acho que a resposta vai ir em direto com muitos brasileiros. Foi a violência, a corrupção, e principalmente a insegurança. Eu queria que meus filhos tivessem o que eu pude ter na minha infância. Brincar na rua, sair sem medo de ser assaltado na próxima esquina, poder andar de carro com a janela aberta. E eu tive oportunidade para isso. Então a gente saiu em família e já não estou no Brasil faz quase 5 anos. Olá, meu nome é Beatriz, eu sou limeirense. Eu atualmente estou morando em Cádiz, na Espanha. Eu vim pra cá no começo do ano, eu vou ficar até julho de 2018. E da onde que surgiu a oportunidade de eu vir pra cá? Eu estava fazendo mestrado na Unicamp, num programa que se chama CENEM, Ciência da Nutrição, do Esporte e do Metabolismo. E eu me inscrevi em um edital para fazer intercâmbio sanduíche, que é como é chamado num programa de pós-graduação. E eu fui selecionada e vim pra cá. Os motivos para eu fazer o intercâmbio foram 2. Foi para fazer pesquisa, então eu vim aqui para fazer pesquisas específicas na área que eu trabalho e também para aprender um novo idioma. E eu também já tinha feito um outro intercâmbio em 2012 para os Estados Unidos durante a minha graduação. Eu tranquei a faculdade, eu estava fazendo engenharia de alimentos na Unesp, e eu tranquei do 3º para o 4º ano. E eu fui fazer intercâmbio num programa de au pair. E então eu morei numa casa de família e cuidei de 3 crianças. Aí o motivo desse intercâmbio foi para conhecer uma língua nova, o inglês, e para ganhar experiência também e aprender um pouco mais da cultura americana, norte-americana. Olá, meu nome é Kátia, moro na Itália. E estou por aqui por quase 3 anos. Tudo começou quando eu aceitei uma proposta de trabalho de 3 meses de aventurar-me na Itália. E durante essa aventura eu acabei conhecendo o meu marido e a gente acabou se casando. Isso aí, você viu cada história? Cada um com a sua particularidade, né? Mas eu acho que todos, né, Renata? Acho que tem essa coisa assim de crescer, né? Tem a ver com a sua profissão, eu quero conhecer outra língua. Pelo menos desses depoimentos não teve ninguém que falou, não, eu quero só curtir. Vim pra zoar. Vim aqui só pra dar um rolê em outro país. Acho que todos têm esse fundo profissional, né? No caso da Clarissa, ela acabou acompanhando o marido, né? Isso também acontece, né? Você tem que se mudar com a família. Alguns encontram a alma gêmea no outro Como foi país, o caso da Kátia. Ela foi primeiro a trabalho e acabou conhecendo... A Flávia foi por causa da mãe, porque a mãe já morava lá. Então, assim, legal essas histórias, né? As pessoas que te procuram, teve algum motivo diferente que você possa citar, Celso? Algum motivo Celso? estranho, Celso? A grande estranho,
nenhum fugitivo. Isso é bom. Isso é bom, Porque geralmente a pessoa me procura, ela está com planos de ir totalmente legalizada, né? Mas a grande maioria desses que foram embora, já graduados, em definitivo, como disse aquela moça, a insegurança, que você põe o pé para fora de casa, você pode ser assaltado. Um risco muito grande. Então, impostos altos, insegurança alta, o pessoal foi embora. E a garotada de 18, 22 anos é mais para intercâmbio. Vai fazer um intercâmbio, alguns vão fazer intercâmbio no ensino médio, outros vão fazer intercâmbio já no superior. E o que acontece, principalmente os que vão fazer no superior? Se ele chega lá e se destaca, a universidade acaba oferecendo mais bolsa. Acolhe, né, essa pessoa. Acolhe e, olha, quase que o sequestra, no bom sentido. Eu tenho um menino, por exemplo, que ele é daqui de Limeira. Esse menino, agora, ele já está terminando, ou está fazendo pós-doutorado. Ele foi para lá na graduação. Foi para a Alemanha na graduação. Os alemães gostaram dele, deram uma bolsa ao mestrado, ele ficou. Deram uma bolsa para doutorado, ele ficou. Agora pós-doutorado. Pós-doutorado. E ele está lá trabalhando num projeto interessantíssimo, daqueles tipo bóson de Higgins, coisa assim. Poxa vida! Altíssimo nível, né? Que aqui no Brasil, esse coitado estaria desempregado. Né? Porque existe essa outra questão também. Aqui no Brasil, e Limeira especialmente, nós estamos muito limitados. A época que eu estudei, que eu fui para os Estados Unidos, fiz intercâmbio, voltei para cá. Você foi lá para aprender outra língua? Eu queria conhecer a cultura aperfeiçoar. americana, queria aperfeiçoar inglês, porque eu já tinha estudado inglês aqui. Eu fiz 16 anos no dia 31 de dezembro de 73 e no dia 15 de janeiro de 74 eu embarquei para lá. Eu e mais 35 limeirenses. Olha só. Nunca antes e nem depois daquele ano, Limeira mandou tanto estudante de intercâmbio. Que aconteceu um fato interessante. Como eu resolvi fazer, já tinha uns 5, 6 que iam fazer. E naquela época eu fazia fanfarra, tocava na fanfarra da escola, era do Interact Club, fazia inglês, fazia judô, eu conhecia um monte de gente. E aí eu comecei a convidar, vamos para os Estados Unidos? Vamos para os Estados Unidos? Vamos. E assim foram, olha, uns 30 que eu convidei foram. E já tinha 6 que iam mesmo, deu 36. Quando nós voltamos de lá, alguns, foi o meu caso, o americano ensina um negócio muito interessante. Ele diz o seguinte: você é livre para ir até onde você pode pagar para ir. Liberdade está ligada com trabalhar. Se você quer ser livre, você tem que trabalhar e ganhar seu próprio dinheiro. Aí você é livre. Você quer comprar uma roupa, você quer passear um fim de semana em Ubatuba, o dinheiro é seu, você não precisa pedir para ninguém, você vai. Agora você tem que chegar e falar: papai, dá dinheiro para ir em Ubatuba? Não, não dou, você não vai. Então eu voltei de lá e com essa ideia passei a estudar à noite e fui trabalhar durante o dia. E como eu tinha 16 anos, nenhuma experiência, mas eu tinha inglês fluente, espanhol bom, que tinha estudado nos Estados Unidos, e sabia datilografia, que corresponde à informática hoje. Naquela época, Limeira, chovia empregos em Limeira. Chovia, você escolhia. Tinha menos gente. Época também. boa, né? Nossa. Proporcionalmente, tinha muito mais empresas, e empresas grandes, e a população menor. Automatização, né? Também tudo isso. Não, na realidade é o seguinte: de 82 para cá, Limeira enfrentou um boom de desenvolvimento de 52 a 82. De 82 para cá, a cidade, quando ela não deu uma charré, ela parou. Na melhor das hipóteses, ela parou. Mas não avançou. Então, a juventude hoje aqui, essa garotada, não tem as oportunidades que nós tivemos lá atrás. Tanto é que você vê, vai pesquisar lá no IBGE ou no SEAD, o salário médio em Limeira é abaixo da média do estado de São Paulo. E a aposentadoria média em Limeira é acima da média do estado de São Paulo. Ou seja, os empregos bons foram no passado. Mas, voltando, né, você vinha dos Estados Unidos com essa ideia de independência e queria trabalhar. E aí, bom, foi o que eu fiz. Aí depois eu vi que aqui, né, só o curso de inglês não era suficiente, precisava fazer uma faculdade. Aí fui fazer administração na GV em São Paulo. E aí aproveitei para estudar alemão, quando estava lá em São Paulo. Depois viajei. Quantas línguas você fala, Celso? Eu sou juramentado só em inglês. Só em inglês. Juramentado só em inglês. Mas falo alemão, espanhol e italiano. Gente, Fluentemente. Fluentemente. Viro, fecho o negócio, vou trabalhar. Que beleza. Agora, o meu inglês não. O meu inglês é o jurídico. Eu vou numa corte de justiça perante um juiz americano e debato tranquilo, que o meu inglês, essa parte está dominada. Eu não tenho esse mesmo domínio nas outras 3. Por quê? Uma, porque eu morei nos Estados Unidos.
em 2 oportunidades. A primeira vez com intercâmbio, e depois, quando me casei, fui trabalhar e morei lá mais um pouco. E também porque eu tive, durante 12 anos, chefe inglês e americano. Mas durante acho que uns 15 anos. Chefe inglês e chefe americano. Então, meu inglês se aperfeiçoou muito mais. Mas já fui, né? Para a Alemanha, a gente ia fazer feira todo ano lá. Fiquei, acho que Gente, deve ser difícil pra caramba, Nossa. né? Agora, ô Celso, eu queria saber, procede essa coisa ainda de, eu vou para os Estados Unidos, eu vou ser babá, eu vou voltar Eu me com viro dinheiro. lá, Você ter um subemprego, vamos colocar então nos Estados Unidos, é ainda melhor do que ter um emprego? Não tô dizendo que ser babá é subemprego, hein, gente? Pelo amor de Deus. Não, mas Eu acho lá que é aí realmente... Não, eu quis dizer vai pra assim, arriscar um e- bico, né? Eu Porque acho tem gente que faz assim. Tem gente que faz isso. Vai Inclusive, ilegalmente. a Nina citou um programa de au pair. Existem programas legais, onde você vai fazer, é legal, você vai fazer um intercâmbio, mas já assina um contrato que você vai ser babá lá. Que ela foi que ela fez. E dá para ganhar dinheiro com esses Eu fui no programa de au empregos? pair. Você vai ser uma babá lá. O que acontece é o seguinte, é que, por exemplo, você se lembra de uma caminhonete famosa, que era o sonho de consumo aqui no Brasil, a Dodge Ram? Lembra da Dodge Ram? Uhum, Dodge Ram. Eu acho que ela é famosa ainda, hein, gente? Caminhonetona grandona e tal. Então, lá, o pedreiro Anda de Dodge. tinha 2. Ele tinha 2. Tá? Você pega um carro como um Toyota Corolla, que aqui nós pagamos R$100 mil, para americanos custa R$40 mil. Por quê? Porque a carga tributária aqui é quase 50% e lá é 7% de imposto. Então, o carro é o mesmo. Só que lá só tem 7% de imposto. Então, E lá eles não acontece? pagam essa porrada de PVA que a gente paga também, né? Não tem Um isso. monte de imposto. Não Aí, existe você isso, né? trabalha com Depois, babá, né? você consegue de babá andar de Corolla. E aqui babá vai andar de ônibus. Lá não, lá babá consegue andar de Corolla. Porque o Corolla é muito mais barato e o salário do babá é um pouco mais alto. Agora, você vai ser sempre uma babá. Tá? Na escala social, você é uma babá, você está um pouquinho mais abaixo. Você não está na média, né? Então, aí vai da personalidade de cada um. Se você aqui no Brasil não tem nenhuma oportunidade, você aqui está, sei lá, realmente... Ferrado. Pior. Tá bom, vai lá. Não tá tenho bom. nada a perder. Não tem nada a perder, né? De repente Vamos lá, você vambora, não tem filhos, Mas né? eu- Tem uma situação mais tranquila para Mas eu poder digo, sair não do vá país. clandestinamente. Tá? Não recomendo jamais ir clandestinamente. Agora, como eu disse, vai da personalidade de cada um. Eu sempre tive, desde criança, então eu via lá os Beatles, tal, todo mundo falava inglês. Eu digo, pelo menos nos filmes, né, falavam. Eu falei, não, eu não vou para lá sem não aprender essa língua. Primeiro preciso aprender a língua aqui. Então, Celso, Depois eu vou. eu ia fazer essa pergunta a você. As pessoas vão, tal, muitas vezes não falam fluentemente, mas se viram e tal. Mas assim, se você pudesse sugerir às pessoas que pensam, talvez planejam algo para os filhos e tudo mais, para estudar fora, você diria para as famílias que seria importante aprender uma nova língua a partir de qual idade? Não tenha dúvida que é importante você aprender pelo menos mais uma língua. Sim. Pelo menos. Isso é extremamente importante. Como o Bia estava falando no comecinho, o mundo não tem mais fronteira. Então você conversa com o mundo. Pelo menos mas o mundo fala inglês e espanhol, né, gente? Sim. Não, Inglês, sim, mas a espanhol. partir de qual idade seria... A partir dos Começo. 4, 5 anos. Olha, A partir da alfabetização? Para dizer a verdade, na escola, meus netos já estão na escola e já estão aprendendo. Bilíngue. Tem 3 anos, já está aprendendo inglês, aprende as cores e tal. E já começa. Então eu acho que isso é o caminho. Por quê? Para você entender o mundo. Por que nós temos tantas guerras, tanta disputa? Porque eu não entendo o outro. Aliás, não sou religioso, mas gosto de São Paulo. São Paulo, tem uma carta de São Paulo aos Coríntios, onde ele fala: se eu não entender as palavras, serei um bárbaro para aquele a quem falo, e aquele que me fala será para mim um bárbaro. Então, vem aqui um doutor, um PhD. Se ele não falar minha língua, eu não vou entender o que ele fala. Para mim, ele vai parecer um bárbaro, realmente. É um vândalo. O cara fala tudo enrolado. Aliás, já aconteceu comigo numa empresa que eu trabalhava, gerente de comércio exterior. Estava aguardando clientes de manhã, o voo se atrasou. Bom, o cliente chegou fora do horário. Quando ele chegou fora do horário, não falava português, cliente da África, o que aconteceu? O porteiro chamou a polícia. Falou para mim, olha, falando enrolado, para mim está bêbado. Olha só. Não é, né? Os ruídos na comunicação, né? Olha só. Mas olha só, o Celso, a gente tem ainda, né, agora, essas pessoas que nós ouvimos, elas contaram também
como é que está a vida, né, delas E atualmente, depois, né, Nani, Lê? nós vamos contar a história também de um mochileiro que foi para 32 países, tem uma história bem interessante, o Alberto Yussai. Que ele não tem raízes, né? Esse aí gosta de vai embora, de viajar, né? É bem interessante a história dele também. Então vamos conferir então a segunda parte aí das entrevistas que nós fizemos com essas pessoas que moram em outros países. Bom, pode parecer piegas, mas a vida fora do Brasil é muito boa, principalmente por causa da segurança. Eu vim aqui, passei por muitos países. Fui para a Austrália, Estados Unidos e agora estou aqui em Portugal, onde a maioria dos brasileiros estão procurando refúgio e devem vir mesmo, porque é um país muito seguro, tem uma educação muito boa e o trabalho do meu marido fez a gente chegar até aqui. Então, estamos aqui com uma segurança, uma tranquilidade que só estando fora para saber. A gente tem um problema de normalidade. A gente acha que é normal ter medo de andar na rua, acha normal ser assaltado no trânsito. Gente, não é normal isso. E você só consegue perceber como estamos deturpados dessa visão depois que você muda de país e vê o que tem que ser o normal. E não é o que a gente está passando, que a gente passou no Brasil. A questão da adaptação, o idioma não tive problema, comida também não, mas eu sinto falta de várias coisas do Brasil, principalmente pastel. Amizade, não tenho nenhum amigo americano, tenho conhecidos, mas eu não chamo para sair, porque a cultura, não sei se é regional ou se é algo dos Estados Unidos todo, mas a cultura da onde eu moro é casar muito cedo, ter a sua família e não ter mais amigos. Então, dificilmente você vê um casal de americano com os amigos. E no Brasil, isso pra mim é muito comum, principalmente eu e os meus amigos. Meus amigos são todos casados e a gente sempre saía. Todo fim de semana a gente estava junto, ou às vezes durante a semana, e aqui não. Outra coisa que eu acho difícil, que foi difícil no começo, foi o trânsito. Eu lembro a primeira vez que eu tive contato com um semáforo aqui. Eu falei, até fiz a brincadeira, eu falei, nossa, eu tô na Índia ou nos Estados Unidos? Porque você pode virar pra direita, pode virar pra esquerda e vem gente de encontro, é difícil. E eu não aceito você poder ultrapassar um carro numa estrada por qualquer lado. Eu acho isso muita imprudência. Eu trabalho, meu trabalho fica em outra cidade, então dá mais ou menos 70 quilômetros da minha cidade, então eu pego a estrada todos os dias e todos os dias tem acidente. E são pessoas que estavam zigue-zagueando na estrada, então isso eu não gosto. Para mim é difícil de me adaptar. E em relação ao trabalho ou estudo, começar do zero é muito difícil. Aqui eles falam que a gente tem que ter um background, que é um histórico. Eles não aceitam o nosso histórico do Brasil, mesmo porque eles não conhecem. A não ser que você venha de uma multinacional, que é outra história. Mas eu, por exemplo, eu não vim de uma multinacional, então eu tive que começar a construir o meu background aqui. Então, o emprego que eu teria para quem não tem um diploma americano e não tem um background é salário baixo, mas a gente tem que começar, né? E hoje em dia eu consegui um emprego depois de 4 meses que eu me mudei para cá. Eu consegui esse emprego. Eu dou suporte técnico para uma empresa automobilística. Eu dou suporte técnico em inglês, português e espanhol. Então eu falo com as pessoas praticamente do mundo todo. Mas não é o que eu quero fazer para sempre. Eu tô tentando trazer meu diploma para cá, sou formada em engenharia agronômica. Dei a entrada na papelada em agosto, mas até agora não ficou nada pronto. É um processo demorado. E depois disso, depois que eles traduzirem o meu histórico escolar, o meu diploma, eles vão ver se dá equivalência com a faculdade daqui. Se der equivalência, eles me dão um diploma americano e eu posso procurar um conselho da área e começar a atuar. Se não der equivalência, eu tenho que fazer as matérias que me faltam. A minha vida aqui na Itália é tranquila. Trabalho com eventos, principalmente com casamentos de estrangeiros aqui na Toscana. E tenho estudado bastante.
estudo italiano e agora em maio inicio meu curso de ajornamento. Bom, nós tivemos muitas dificuldades na adaptação aqui do Oriente Médio, né? A comida, que é diferente em várias regiões aqui, eles comem carne de camelo, tomam leite de camelo, e são coisas que a gente não está muito familiar. A maneira deles comerem também, a maioria não usa talher, usa as próprias mãos, todos comem num prato só, todos juntos ali, compartilham a refeição, o que dá uma visão mais de família também. Nós tivemos dificuldade na adaptação da língua. O árabe é uma língua que escreve da direita para a esquerda, uma língua tonal que muda completamente o sentido das palavras se você mudar só uma tonalidade. Então nós tivemos várias dificuldades na nossa adaptação, mas como nós já estamos aqui há 17 anos, eu e minha família, nós já estamos mais adaptados à realidade aqui do Oriente Médio e à vida aqui também. É isso aí, gente, escreve da direita para a esquerda. Essas questões, eu acho que muitas vezes, né, Celso, elas não são muito bem avaliadas quando a pessoa quer ir para fora, né? Eu tenho um amigo que foi pro Paquistão, por exemplo, ele teve que voltar porque ele pedia pra gente mandar aqui do Brasil para ele latas de feijoada. Veja, né? a comida... Porque a comida, o hábito, os horários, a higiene, né? Uma série de coisas que se o camarada não tiver realmente uma vontade de se adaptar, não consegue. Gente, comer no mesmo prato. Comer no mesmo, eu acho que eu não me adaptaria bem, não. Nós estamos aqui, Brasil, nós estamos no mundo ocidental. Então, quando você pega os países das Américas, Europa Ocidental, tem diferenças culturais, mas dá para a gente se adaptar. Agora, à medida que você sai do mundo ocidental e começa a cruzar a fronteira para o Oriente, aí vai ficando cada vez mais difícil. Imagino, né? É coisa assim bem chocante para nós. E claro, quando eles vêm para cá, para eles também é chocante, né? Esse é importante ou interessante de você fazer uma viagem para o exterior, para outro país. Você tem que lembrar o seguinte: aquilo é estranho para você, mas você é estranho para eles também. Então, quando você chega lá, eles olham para você também. Pô, esse cara meio parece um ET. Começar pela roupa, a forma de se vestir. E isso no próprio Estados Unidos, né? Então, essas diferenças culturais, hábitos, o que a gente não pode esquecer, fala, nossa, os caras são esquisitos, eles escrevem da direita para a esquerda. Eles acham esquisito a gente escrever da esquerda para a direita. Né? Então, na realidade, essa é a questão, volto que você começou muito bem o programa. Não existir fronteiras. O que é isso? Não existe o certo e o errado. Existe o seu jeito e o meu jeito. E nem eu estou certo, nem você. Esse é o jeito que melhor me adapta, né, ao qual eu me adapto. Mas isso não significa que nós possamos ser amigos, não podemos nos entender. Tudo bem, você escreve da direita para a esquerda, eu vou fazer um esforço, vou tentar aprender com você. E você tenta aprender o meu. Esse é o bonito, o importante, né, de se fazer uma viagem internacional. Não adianta você ir lá e voltar falando, nossa, os caras são loucos, eles fazem isso, fazem aquilo. São porcos, né? Veja, numa brincadeira entre amigos você até pode falar, mas na realidade não se deve falar. Eu me lembro um dia, nós fomos fazer uma viagem, fui levar um grupo para a Espanha, aí chega lá na Espanha, o que é a pessoa totalmente inapta para viajar, inapta para viver num mundo globalizado. Chegamos lá, vamos para um restaurante, aí alguém diz assim, quero arroz e feijão. Não tem arroz e feijão. Como não tem arroz e feijão? Se não tiver, eu não vou comer nada. Então vamos para um restaurante, para outro lugar. Não tem, aqui não é cultura. E isso do Brasil para a Espanha. Tá? E era uma pessoa que nunca tinha saído do Brasil. É o que eu chamo sapo de poço. Viveu ali dentro do poço a vida toda. Então ele acha que o mundo é aquilo. Não é, sabe? Existe uma porção de coisas novas. Você chega em Cuba e pede uma coca, né? Não tem, né? Não vai rolar. Você tem que tomar cuidado com algumas coisas, mesmo dentro do Brasil. Você, por exemplo, não pode chegar no Rio de Janeiro e falar, aceito o troco em bala. Perigoso. E também na China, falar que você comeu um cachorro quente também
É perigoso. Eu me lembro de um amigo que foi para a China, chegou lá, ele era cliente, ele estava comprando produtos. Então o fornecedor dele levou para jantar num restaurante chique, sentaram, tomaram uns drinks, e aí vieram 4 moças de biquíni, assim, trajes sumários, 2 caras com bumbo. Os caras começaram a bater o bumbo lá e as moças dançando, cada uma com uma cobra diferente. E as moças de biquíni e tal, dançando com a cobra e tal. Aí acabou a dança, o chinês falou para ele, pode escolher. Ele falou, não, eu vim fazer negócios aqui, nada de farra, nada disso. Ele falou, não, pode escolher a cobra, que cobra que você quer comer? Uma iguaria, então você tem que escolher qual. E aí, você, por exemplo, em São Paulo tem um restaurante espanhol, pode falar o nome? Pode, claro. É o Dom Curro Vasquez. Você é um restaurante espanhol, você chega lá, na entrada tem o aquário, você escolhe a lagosta que você quer. Nós escolhemos a lagosta, ele escolhe a cobra. Isso, no Nordeste você escolhe também, né? A lagosta e tudo. Certo. Agora, se você quiser uma comida internacional em Limeira, você vai no Bistrô Terroir. Vou pegar o gancho da comida, da gastronomia, viu, Gustavo Madison, nosso operador aqui. Se você quiser comer uma comida com padrão internacional, né? Você vai até o Bistrô Terroir, fica ali na Alferes Franco. Aí a gente fez um programa de lá, você está vendo aí a Renata, a Nani se produziram para esse programa, afinal de contas. Estávamos no bistrô, né? Estávamos no bistrô, o lugar pedia, né? Um pouco de produção. E aí a Nani comeu pra caramba lá, a Renata também bebeu todas. Lá tomamos um vinho com o Didi Piscininho, um abraço pro Didi, que nós estamos vendo aí na imagem. O Bistrô Terroir tem ali uma adega sensacional, com vinhos para todos os gostos, de várias nacionalidades, onde você encontra os melhores vinhos aqui em Limeira, é lá no Bistrô Terroir. Você pode almoçar no Bistrô Terroir. Lá tem o almoço executivo, você pode ir com seu namorado, sua namorada, seu marido, sua mulher, fazer um almoço de negócios lá, né? O Bistrô Terroir apoia aqui o nosso programa e a gente recomenda com muito entusiasmo, né, Nani? A gente gosta muito do bistrô. Com certeza. Um abraço pro Didi, pra Beth, pra toda a família Bistrô Terroir. Agora eu quero chamar a Daiane no estúdio 2 da Rádio Educadora, porque tem muitos comentários, inclusive de pessoas que moram em outros países, na nossa página, na página da Educadora no Facebook. Boa noite, Dai. Boa noite, Nani. Tudo Boa bem? noite pra todo mundo. Tudo Passaram jóia? o carnaval bem? Bem, passamos. Eu também curti bastante. E você, quer morar fora do país? A Daiane tem cara, não tem? Tem cara. Que vai pegar as trouxinhas Tem dela cara e de vai se internacional. mandar. Você sabe, Nani, que que como o Bia comentou, também eu nunca tive vontade de morar fora. Mas ultimamente, faz uns 2 anos, eu tenho essa vontade, assim, sabe? E eu já falei isso pra você várias vezes, Dai. Falei pra bichinho você me ir picou. mesmo. Agora eu tô com vontade de A gauchinha fazer ia uma viagem. arrebentar lá nos Estados Unidos. A gauchinha tem samba, a gauchinha é esperta. E aí, Dai, como é que estão as nossas redes sociais? Olha só, o Márcio Terra, ele comentou o seguinte: moro em Londres, cidade totalmente capitalista, fria e como também um dos maiores índices de roubo de motos da Europa toda. Vagabundo existe em todo lugar do mundo. O Alfredo Ferreira, salve, parabéns pelo programa. Aliás, sou suspeito para falar de vocês. Vamos dizer que por todos serem meus amigos, puxo a sardinha. Você sabe que não. Val, um beijão pro Val. Grande Val. Ó, a Maria Nercília Michelotto tá mandando boa noite. Tá assistindo a gente aqui. Ademir de Matos também tá dando um parabéns pelo programa. A Luísa Scarabel também tá mandando boa noite. O Fabiano Burger, o Nivaldo Pompeu, a Lucy Intatilo. E olha só, gente, tem bastante gente de fora também assistindo a gente, ó. Tem gente de Lima, no Peru. Tem gente da Carolina do Sul, que eu acho que é a Flávia. A Flávia, com certeza. Um beijão pra todo mundo. Tem gente de Alexandria, no Egito. Vocês acreditam? Meu Deus, olha só. Legal. Azerbaijão, Minas Gerais, Santa Catarina, Minas Gerais, aqui já falei, Paraná, São Paulo, enfim, muita gente assistindo a gente. Isso é um aplicativo, né, que a gente tem, que a gente consegue localizar, né, Gustavo? Daqui a pouco a gente vai falar pro Celso falar em Egito, como é que fala, né? Egípcio, né? Agora, tem um comentário que acabou de cair aqui, Odai, não sei se você pegou já aí. Da Fabi, né? Fabi Mirandas, que ela é Oetchen, ela fala, moro na Alemanha. Deixa eu pôr o óculos. Aqui não tive grandes problemas com a adaptação. Isso.
Comida você encontra de tudo por aqui, inclusive comida brasileira. Coxinha, pastel, picanha e feijoada. Olha lá! Beleza. É. Acredito que a maior dificuldade é a influência em alemão e os longos meses de inverno. É verdade, gente. Aquelas nevascas, tem né? essa coisa do tempo, né? A minha filha... Sou tropical, viu? Sei lá. A minha filha estava morando em Boston. Morou 15 anos, 16, sei lá, quando perdi a conta. E aí era um frio danado lá. Agora tá em Las Vegas. Las Vegas é mais quente. A primeira vez que eu fui para lá, eu morei perto de Chicago, 30 e poucas milhas a noroeste de Chicago. E começava a primeira nevada, era na última semana de novembro, mais ou menos ali pelo Dia de Ação de Graças. E aí nevava até abril. Puxa! Então você ficava dezembro inteiro, janeiro, fevereiro, março e até mais ou menos 10, 12 de abril com neve. Ah, que delícia. Então, eu sou uma pessoa que eu gosto bastante do frio, mas Será que nesse patamar? Frio brasileiro, né? Frio brasileiro. Frio brasileiro. Aquela coisa do moletomzinho só, né, gente? Em Edredomzinho. ter a sensação... saber como é, né? Esse inverno aí, desses lugares assim, bem mais frios assim, porque eu amo o frio, mas eu conheço só o inverno brasileiro. Dezembro, janeiro e fevereiro, e já até meados de março, para ir para a escola de manhã, você punha uma camiseta Hering, tipo camiseta Hering, de manga longa, minhocão, aí você punha uma calça de lã por cima, tá? E dependendo, se estivesse nevando, você já punha uma calça de nylon, 3 calças. Aqui por cima da camiseta Hering, você punha uma camisa de flanela, daí você punha um pullover, e aí você punha o casaco de neve. Meu Deus. Tem que acordar 3 horas antes, só para se trocar. Várias camadas, era o homem cebola, né? Vai cheio de camadas. Aí quando chega na escola, você tira aquele casaco de neve, fica só com o pullover, eventualmente tira até... Porque aí tem tudo de aquecimento, né? Mas enquanto a gente ficava esperando o ônibus para ir para a escola, temperatura de 12, 15 abaixo de zero. Então, Deus o livre. Você fica capuz. Eu prefiro ir para Salvador. Eu também sou mais tropical. Viu, vamos conferir agora o depoimento do mochileiro, né? É uma experiência muito legal. Você que fez o contato com ele, né? Foi sim. Não o conheço pessoalmente, mas eu fiquei fascinada com a história do Alberto Yussai. Acho que assim fala, né? Sim. Yussai, Yussai. Mochileiro. Olha, vamos ouvir a história dele. Vamos conferir então, para quem está nos ouvindo e também assistindo pelas redes sociais. Olá, meu nome é Alberto Zay, eu sou daqui de Limeira. Eu sou consultor de implantação de sistemas, mas há pelo menos 11 anos eu faço viagens internacionais e me considero um mochileiro. Eu queria compartilhar um pouco com vocês sobre a experiência que eu tive, né, nessas viagens, que já percorri aí 32 países. Tudo começou no intercâmbio que eu fiz para os Estados Unidos. Quando eu tinha 20 anos de idade, eu fiz um intercâmbio que chama Work and Travel. Nesse programa, é um programa de trabalho de férias da faculdade, que no período aí de dezembro até janeiro, fevereiro, você pode trabalhar legalmente nos Estados Unidos e às vezes até levantar um dinheiro aí que até paga seu próprio intercâmbio. Eu fiz isso no último ano da faculdade, quando eu tinha 20 anos, e tive uma experiência super legal, assim. Foi um lugar totalmente diferente, uma cultura totalmente nova. Fui morar em Wyoming, nos Estados Unidos. Peguei um clima totalmente adverso, né, que peguei até menos 25 graus. Então, é uma mudança muito grande, uma experiência que agrega muito para você, mas é também desafiadora, né? Depois disso, não consegui mais parar, comecei a fazer mochilões aí, fiz um mochilão de experiência, né, aqui na América do Sul. Aí fui fazendo mochilões maiores, América Central, Europa, África, Oceania, e aí por diante não consegui mais parar. Eu acho que como experiência mais marcante nesse tempo foi uma viagem que eu fiz para o Marrocos e que eu fiz uma viagem para o deserto do Saara. Então nós chegamos na entrada do deserto no final da tarde e ali pegamos camelos, que na verdade eram dromedários, e fomos aí andando no deserto adentro, cerca de 1 hora, 1h30, até chegarmos em algumas tendas que são dos povos nativos berberes, que são daquela região, que são nômades que habitavam aquela região. E ali a gente pôde conhecer um pouco mais da cultura deles, fazer uma fogueira ali, conhecer um pouco das músicas, danças. E foi uma experiência muito legal, assim, um lugar
totalmente inóspito, né? Que chega no verão a temperaturas acima de 50 graus e à noite esfria, né? Então tem um contraste muito grande de temperatura, né? Chegou aí a uns 17 graus e foi uma experiência super legal. Também tive uma experiência muito bacana que foi na África do Sul, onde eu fiquei 5 dias fazendo safaris no Parque Kruger, que chama, fica ali na parte norte da África do Sul, e eu peguei como alojamento para ficar uma casa na árvore. Então é um lugar que fica no meio da savana africana, praticamente não tem nada que separa da onde a gente está com os animais, tem só uma cerca pequena com 2 araminhos só. E até no caminho entre o prédio central ali, o lugar central que a gente tinha refeições e ficava até tarde às vezes conversando. Depois pegava a trilha que tinha daí algumas casas na árvore, que é onde o pessoal ficava. E a minha era a última lá. Até nessa trilha tinha restos assim de ossada, de impalas que leopardo matou. Então fica bem no meio da savana africana mesmo. Foi uma experiência também muito bacana, assim, que me agregou muito. Nessas viagens eu vejo assim com bons olhos a forma que os brasileiros são recebidos lá fora. Quando você fala que é do Brasil, é uma coisa assim de nossa, que legal o Brasil. As pessoas normalmente querem saber mais. Existem dificuldades também de adaptação, de recebimento, principalmente na parte de trabalho, para quem quer trabalhar lá fora. Eu não vejo que seja exatamente contra brasileiros, mas muitos países são fechados com estrangeiros. Eu tive uma experiência que eu morei na Austrália por 2 meses, e lá eu tentei achar um trabalho na minha área, como já tinha tido uma experiência de intercâmbio fora, que eu trabalhei em fast foods e tal. Tentei achar alguma coisa em escritórios, alguma coisa que pudesse agregar para o meu currículo, mas eu tive uma certa dificuldade, né, por ter uma certa diferença entre trabalhos aí de pessoal de australianos e trabalho de estrangeiros, mas eu não acho que isso seja contra brasileiros, né, até mesmo porque eu estava com um passaporte italiano. Mas eu acho que o brasileiro é muito bem recebido lá fora, né, o pessoal gosta de saber mais sobre a nossa cultura, né, até mesmo porque não é um destino mais normal, vamos dizer assim, de turismo, né? Assim, não são tantos ainda de fora que vêm aqui para o Brasil, mas eles têm muita curiosidade de conhecer sobre nossa cultura. Eu sempre volto, né, aqui para o Brasil, porque eu acho que aqui é meu lugar. Até quando perguntam para mim qual que é a parte favorita sua das viagens, né, são as experiências, ir viajar, aquele friozinho na barriga, eu costumo dizer que a minha parte favorita é a volta, né, voltar. Eu acho que não tem sensação melhor do que você voltar para o seu lar, você ter aquela experiência muito bacana. Eu já tive viagens de 2, 3 meses direto fora, e quando você volta é uma sensação assim de missão cumprida, né, de agora eu posso relaxar, né, e curtir essas experiências boas que eu tive, né. Muitos brasileiros dizem que o Brasil é o melhor lugar do mundo, o melhor país do mundo. Eu discordo e nem acho que o Brasil seja o melhor lugar do mundo. Mas eu diria que nosso lar é o melhor lugar do mundo, né? É onde a gente sempre volta, né? Quando tem problemas, é onde a gente tem o aconchego aí dos amigos, dos familiares. Eu acho que todo mundo é moldado pelo lugar onde vive, pelo ambiente que vive. Nessas viagens que eu tive ao redor do mundo, eu não acho que as cidades sejam diferentes ao redor do mundo. Para mim, Nova York, Berlim, Paris, Buenos Aires, as cidades são todas iguais, na verdade. Eu acho que o que muda é clima, né? É a natureza, os recursos naturais que tem. Cada lugar tem suas belezas e principalmente a cultura. Então, eu acho que nós somos moldados pelo lugar que nós vivemos, né? Pela cultura que nós vivemos. Então, não tem lugar melhor do que onde nós fomos criados e nós aprendemos a viver, aprendemos a cultura. Então eu acho que a gente se sente melhor quando a gente está em casa. Por isso que eu sempre volto dessas viagens, né?
quero continuar morando no Brasil, não tenho intenção de morar fora de forma definitiva. Poderia, por algum tempo, por alguma experiência específica, estudo, trabalho, morar fora, mas eu sempre voltaria para cá porque eu acho que aqui é meu lugar. Legal. Muito legal. Legal, Quanta né? experiência bacana. Experiência. Imagina a bagagem desse cara. Que legal. Queria ser corajosa, assim, viu? E ele... E acho que não precisa ter muito dinheiro, não, né? Acho que tem que ter mais coragem, Pra ser mais mochileiro, carudo. precisa- Olha, para fazer qualquer coisa na vida, o primeiro requisito é vontade. É vontade, é isso aí. Depois, se tiver vontade, você vai buscar a capacidade. Não precisa ter vontade, mas vontade de verdade, precisa querer mesmo. Aí você vai. Então, você consegue fazer aquilo que você quer. Ele quis, né? Viajar, Desbravar correr o os mundo. mundos aí. Mas né? ele gosta de voltar para casa, né? Meio diferente dos outros depoimentos, né? Os outros, eles foram e... Estão lá. São duas coisas diferentes. Né? Uma coisa é você ir visitar. Outra coisa é você ir para morar. Uma coisa é você ir passar um tempo determinado, como um intercâmbio. Agora, quando você vai em definitivo, você está cortando os laços, né? O cordão umbilical com a sua origem. Precisa mais E é uma coragem. decisão séria, né? Muito séria, precisa mais coragem. Eles vão falar também, né? Vão Se falar sobre isso. pretendem Aliás, ou não voltar ao Brasil em algum momento, mas antes tem uma resposta caliente, né? Que o Celso também gosta de discutir. Questão política. Como as daqui, pessoas, né? Vem como o as pessoas Brasil, fora, né? Como as vem o pessoas lá Brasil. fora veem o Brasil. Os brasileiros que estão lá gravaram depoimentos. A Kátia Rodrigues, que está na Itália, Flávia Medeiros, que está na Carolina do Sul, o Osni Ferreira, que está no Oriente Médio, e a Clarissa Meirelles Bianchi, que está em Portugal. E a Bia Sumeri, que está na Espanha. Eles responderam essa pergunta, como as pessoas que moram aí nos outros países veem a questão do Brasil, inclusive os escândalos políticos, né, Nani? Vamos conferir, então. E quando as pessoas me perguntam de onde eu sou e eu falo que eu sou do Brasil, no geral a reação delas é positiva e elas se interessam bastante em saber mais sobre a nossa cultura, nossos hábitos, a nossa culinária. Pergunta também sobre a corrupção e sobre os escândalos do Brasil, mas aí a gente tenta conversar sobre as coisas boas só, né? Bom, os brasileiros são muito bem recebidos aqui no Oriente Médio. Nós trabalhamos atualmente com refugiados, ajuda aos refugiados, e eles são muito receptivos aos brasileiros. Eles lembram muito o nosso futebol, o nosso café. Existem vários produtos brasileiros que chegam aqui, como frango, a carne e algumas outras coisas que traz esse conhecimento deles e um amor pelo Brasil. A distância do Oriente Médio com o Brasil fazem com que eles não acompanhem muito a política brasileira, por isso os escândalos políticos no Brasil não refletem muito aqui. O que é mais exaltado são as coisas boas do Brasil, e isso é bom para nós. Então, aqui em Portugal, existe um preconceito, sim. Se eu falar que não existe um preconceito contra os brasileiros, eu vou estar mentindo. Você tem que vir aqui com uma certa condição de vida para não ser taxado de preguiçoso, ou as mulheres, melhor nem falar. Mas, no geral, somos muito bem-vindos. E você tendo uma condição boa de vida e conseguindo se adaptar e viver bem, a gente é bem-vindo, sim. Portugal precisa crescer, então os jovens, não sei se eu tô jovem assim mas precisam de bastante gente aqui. E quando as pessoas me perguntam de onde eu sou e eu falo que eu sou do Brasil, no geral a reação delas é positiva e elas se interessam bastante em saber mais sobre a nossa cultura, nossos hábitos, a nossa culinária. Pergunta também sobre a corrupção e sobre os escândalos do Brasil, mas aí a gente tenta conversar sobre as coisas boas só, né? Os italianos daqui onde moro veem o Brasil como um país muito belo, um país muito interessante para passear, porém é um país muito perigoso. Os escândalos políticos que foram repercutidos aqui na mídia refletiram muito na opinião dos italianos em relação ao que pensavam
que principalmente que o Brasil era um Brasil que estava crescendo e que tinha uma economia estável e que agora, infelizmente, com todos esses problemas de corrupção, o Brasil está vivendo num momento de recessão. Quando alguém me pergunta de onde eu sou e eu falo que eu sou do Brasil, a primeira pergunta que eles fazem é: e Rio de Janeiro, Carnaval? Alguns até perguntam de futebol, alguns falam que tem curiosidade de ir. Mas em relação aos escândalos políticos que estão acontecendo no Brasil, eu não lembro de ter visto nada na TV, mas eu vi nos jornais e eles falavam que o ex-presidente tinha sido julgado e condenado, porém ainda não tinha sido preso. E eu conversando com um alemão outro dia, e eu perguntei como seria essa situação no país dele, porque ele queria entender o que eram essas instâncias, por que podia recorrer, como que ele ainda conseguia escapar mesmo sendo condenado. E aí eu perguntei como que era feito na Alemanha. Ele falou: se ele foi condenado, ele é preso. Então, aí eu vejo algumas diferenças culturais e políticas e judiciárias, né? Que talvez eles não entendam, porque para eles é muito diferente. Ah lá, tá vendo? Por que alguém que tem tanta denúncia e tantas acusações permanece solto, Pois né? é, as diferenças, assim, né? Condenou, prendeu, não ia faltar cadeia, né? Ia faltar cadeia, né? Na verdade, condenou, prendeu, se você for pobre. Se você roubar um desodorante, 1 quilo de carne, condena e prende. Você vai pra cadeia, né? Agora rouba Petrobras, que aí... Aí tá tudo certo. Mas tem um jeitinho, O né? Supremo te protege. Bia Johnny, vamos falar da Gromos Elevadores? Vamos falar da Gromos Elevadores agora, que também aqui apoia o nosso programa. A Gromos, ela é uma empresa limeirense, uma empresa de elevadores. E aí você fala: poxa, mas eu vou colocar um elevador na minha casa, eu vou colocar um elevador no meu comércio, eu vou colocar um elevador na minha indústria? Sim, você pode. Isso vai agregar muito valor ao seu imóvel, ao seu negócio, né? Vai promover uma acessibilidade para as pessoas, uma facilidade para as pessoas que visitam seu comércio, sua casa, sua indústria. Tem a questão aí das pessoas com um pouco mais de idade, que precisam muitas vezes de um elevador. Você acha que é caro? Não é. Procure gromos.com.br, na nossa página também no Facebook, a página do programa, aqui nosso programa 2.1, você coloca programa 2.1, você encontra lá a página do nosso programa e também os nossos patrocinadores, os nossos apoiadores, sempre a gente está colocando lá. A Gromos é uma empresa aqui da terrinha, né? E você pode morar em qualquer lugar do Brasil e também do mundo e pode também ter um elevador da Gromos Elevadores, tá bom? Muito bem, agora 9h09, a gente vai para o intervalo comercial bem rapidinho, porque na volta tem mais 2.1, tem mais depoimento, tem mais histórias dessas pessoas, histórias bacanas sobre morar fora do Brasil. E é claro, a presença também do Celso Leite com a gente no estúdio. Daqui a pouquinho. Muito mais que rádio. Atenção! Já estão abertas as inscrições para o curso de CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, da Saúde Ocupacional Unimed. Curso de 13 a 16 de março, com inscrições até 1º de março. Atende a NR5 e todo o material didático é incluso. Inscreva-se 3404-8440. 3404-8440. Corra! As vagas são limitadas. Unimed Limeira. Cuidar de você. Esse é o plano. Oi, amiga! Oi, que lindo seu novo elevador, hein? Lindo mesmo. E não é só isso. Ele é muito econômico, é o mais moderno que eu encontrei. Tem uma assistência técnica de primeira e em tempo integral. E é fabricado com tecnologia de ponta aqui mesmo em Limeira. Nossa, que ótimo! E não é só isso não, amiga. Minha vida em casa ficou muito mais fácil depois que adquiri um elevador Gromos. Muitas das minhas tarefas domésticas ficaram bem mais simples. Não preciso mais ficar subindo e
descendo escadas o tempo todo e agora tenho mais tempo para dedicar à minha família e ao meu lazer. Perfeito, amiga. Vou comprar um igualzinho. Será que eu vou pagar caro? De jeito nenhum. A Gromos facilita o pagamento para você, parcelando o valor em várias prestações e de várias maneiras. Será que eu vou ter que esperar meses para receber meu elevador? Não! Seu elevador será entregue em até 30 dias. Maravilha, então já decidi. Minha vida e minha casa merecem um elevador Gromos. Isso mesmo, amiga. A gente merece mais. A gente merece Gromos. Gromos Elevadores. De portas abertas para elevar o seu projeto a outro patamar. Acesse gromos.com.br. Esqueceu de pagar a conta de água? Tirar a segunda via da BRK Ambiental ficou ainda mais fácil. Basta enviar um SMS com a hashtag 2ViaBRK para o número 29029. Depois, responda com o número do seu CPF. E em alguns instantes, você receberá o código de barras por mensagem de texto. E pronto! Siga a BRK Ambiental nas redes sociais para saber mais informações. Na BRK Ambiental, sua conta de água está sempre na mão. E pronto! Voltamos a apresentar, ao vivo e em todas as plataformas, 2.1. Oferecimento Gromos Elevadores. De portas abertas para elevar o seu projeto a outro patamar. Igeatel Industrial. Cangaru Steakhouse. Muito mais que rádio. Educadora. Educadora. Muito bem, estamos de volta, 9 horas e 12 minutos. Hoje o tema do 2.1, morar fora do Brasil. Tá dando aquela vontade, né, Renata? Renata já estava falando aqui no estúdio, que já está programando, levar o filhão pra Disney, né, Rê? Eu pretendo sim. Não sei quando ainda, mas olha, tô aqui num planejamento, espero que em um curto espaço de tempo eu consiga. Agora, ô Celso, a saudade, né? A saudade é uma palavra portuguesa, né? Como é que... Dizem, né? Não, dizem não. Saudade é uma palavra portuguesa, né? E que não tem muita tradução nos outros idiomas, não é verdade? Tem. Não, tem. Similares, mas com esse sentimento tem. Como seria saudade em inglês? Homesick. Homesick. E em alemão? Homesick é uma doença de casa, é uma doença da casa. Você fica carente da sua casa, do seu lar. Doente da sua casa. Homesickness. Homesickness. Are you homesick? Você está com saudades. E a saudade é homesickness. Vamos pegar o Celso agora em alemão. Qual outra língua ele falou que italiano? Espanhol. É. Aí eles já vão dizer que é o espanhol e o italiano, eles usam uma palavra como se fosse de paixão. Tá? Uma paixão perdida, né? Mas a saudade, o brasileiro, eu acho que é só o português que tem saudade. Aí tem gente que vem falar assim para mim que a mão né, tem uma letra M de morte. Então, a mão do americano tinha que ter um D de 10. É bem isso. É do mundo todo. A gente acha que só nós sentimos. A saudade. Todos sentem. É um sentimento, é realmente uma nostalgia da casa, né? E essa é a palavra que o italiano e o espanhol usam, nostalgia. Nostalgia. Pia, você sente saudade da sua filha, que mora lá em Las Vegas? Claro que eu sinto, todo dia Como é que você mata essa saudade dela? A gente fala de vez em quando pelos Whats da vida. Ela tem uma vida meio agitada, ela tá com criança, né? Tem uma baby, né? Tem uma baby, tem a minha neta. E você tá com quanto tempo já, Bia? A neta? É. 4 meses e pouco. Aí você tem ideia de quando você vai conhecê-la, assim? Não devo ir pra lá. Ela gravou o depoimento. Ela gravou. Vamos ver o depoimento da Belle Biagioni para o papai Biagioni. Minha filha e mora contando a experiência, né? Minha filha mora em Las Vegas. Vamos ver. Oi, gente, tudo bem? O programa sobre morar no exterior eu não podia deixar de participar. É surpresa, meu pai não sabe. Oi, pai, tô morrendo de saudade. E eu moro no exterior há mais de 10 anos e tenho, assim, milhões de histórias legais e tal, mas, assim, pensando por alto, eu acho que uma coisa positiva, assim, de morar aqui nos Estados Unidos é a honestidade mesmo das pessoas, né? Aqui, uma vez eu perdi todas as minhas joias dentro de uma loja e eu fiquei, assim, péssima. Foi depois que eu saí do médico, do pediatra da minha bebê. Então eu tinha tirado tudo pra poder cuidar da bebê, deixei dentro da bolsa. Fui nessa loja, cheguei em casa, sumiu tudo.
Passei o final de semana inteiro, assim, desolada, sem saber onde que eu tinha colocado as coisas. Quando foi na segunda-feira, eu liguei pra loja e eles tinham guardado tudo que eles tinham achado, minhas joias todas, minha Pandora, não sei o que, tava tudo dentro de um ziplock, assim, lá me esperando na loja. Tipo, uma coisa que eu acho que nunca aconteceria no Rio, onde eu moro. E o outro ponto, assim, é essa coisa de que aqui não existe o jeitinho brasileiro. Tudo é muito mais difícil de ser realizado, de ser consertado, de acontecer mesmo. No Brasil a gente tem muito mais facilidade, as pessoas meio que querem te ajudar, tentam te ajudar de todas as formas. Isso não tem aqui, tudo é bem preto no branco, ou você faz de um jeito ou de outro, não tem muito jeito assim entre as linhas, sabe? Pra gente poder solucionar os problemas. Então assim, são 2 pontos que eu acho que morando fora do Brasil eu consigo identificar bem. Primeira vez que eu tô participando do programa, assisto toda semana e queria mandar um beijo pra Nani também, pra todo mundo aí de Limeira. Beijo, gente. Obrigada. Deu pra matar um pouquinho a saudade, Bia? Que fofa, minha filha. É, ideia da Renata. Falou, vamos chamar a Beli, né, pra fazer surpresa. Né? A ideia era colocar é que essa netinha o Bia fica também. bisbilhotando, você viu? Ele já falou, gravou depoimento. Bia é foda, né? Então, a ideia era colocar a netinha também, mas parece que ela não... É, né? A Beli tá com visita, passou um final de semana meio corrido, a Beli né? tá com a bisavó, né? E tá com visita lá. Um beijo pra minha filha, tá acompanhando a gente. Ela sempre tá assistindo. Ela tá sempre, aqui. ela manda comentários ela também. Comenta, Mas, ô Rê, Legal. por falar em saudade, a gente questionou isso também, né? Saudade desse pessoal. Vamos lá, vamos ver, Nani, Vamos o que eles sim. dizem. Exatamente. Sobre voltar ou não ao Brasil. O que eles sentem, né? Essa saudade de estar morando fora em relação ao Brasil. Vamos conferir. Sim, tenho saudade do Brasil, tenho saudade de Limeira, tenho saudade do povo brasileiro, tenho saudade da nossa cultura. A gente tem coisa boa, bastante coisa boa. Assim como a gente também tem coisa ruim. Mas aqui eles também têm coisa boa e também tem coisa muito ruim. Que quando a gente compara, a gente fala, nossa, que saudade do meu país, sabe? Ou então hoje eu paro e penso, gostaria que no Brasil fosse desse jeito, sabe? Não sei ainda se eu fico ou se eu volto. Eu tirei um tempo para poder decidir mesmo. Mas, por enquanto, eu ainda tenho dúvida. Bastante dúvida. Infelizmente, não tenho saudade de morar por aí. Não tenho mesmo. Eu tenho saudade de quem eu deixei aí. Tenho saudade da minha família. Mas hoje a tecnologia ajuda muito. A gente consegue falar todo dia. Acho que falo mais com minha mãe do que eu falava quando eu morava no Brasil. Então, não tenho, não volto. E não é voltaria só se fosse por uma falta de opção. Mas... eu descobri uma vida diferente, uma vida com qualidade aqui, uma vida com custo que é bem parecido com daí. Você consegue ter uma vida muito boa, pelo mesmo que você gasta aí no Brasil. As pessoas não sabem disso. Acham que porque é euro, o dólar, vai ficar caro. Não. É tudo uma questão de comparativo, de proporção de preço. Então, não vou voltar. Quero trazer as pessoas pra cá, né? Quem puder, vem. Apesar de estarmos aqui já há muitos anos, o Brasil ainda está no nosso coração. A gente tem muitas saudades do Brasil, de Limeira, e sempre que a gente tem oportunidade de ir para o Brasil, visitar os nossos amigos, é sempre algo muito celebrado aqui na nossa família. E se a gente pretende voltar um dia para o Brasil, nós temos planos, mas ainda para um futuro bem distante, ainda nós temos muitas coisas para cumprir aqui ainda, por isso não temos um plano para um breve tempo de retornar ao Brasil, mas o Brasil está aqui no nosso coração, com certeza. E fazer um intercâmbio é uma experiência incrível. Eu aconselho a todos que tiverem essa oportunidade de fazerem mesmo um intercâmbio, não importa se é um trabalho voluntário, se é pela faculdade, se é de viagem, se é para aprender um idioma, não importa o motivo e nem o que você vai fazer, só faça. O que tem que ver é o quanto de dinheiro você está disposto a pagar e o que você vai fazer no intercâmbio para você escolher a melhor opção. E esse intercâmbio para a Espanha tem sido mais difícil do que para os Estados Unidos, porque eu vim sozinha, eu não conhecia ninguém, então eu tive que ir atrás de uma moradia
eu tive que, mesmo não dominando o idioma, conseguir entender o que as pessoas estavam me falando para eu poder comprar e viver aqui. Enfim, eu sinto muitas saudades do Brasil, mas isso não pode ser levado como um problema. No final do intercâmbio eu vou estar lá de volta, minha família está me esperando, meus amigos, meu namorado, meu gatinho. Então, as saudades a gente tem que deixar um pouco de lado para poder aproveitar toda a experiência que a gente está tendo aqui, que ela é única e ela tem que ser aproveitada a cada segundo mesmo. Tenho muitas saudades de Limeira, minha terrinha. Tenho muitas saudades do Brasil, do nosso clima tropical, da nossa comida, das nossas frutas, das nossas festas, dos meus amigos, da minha família, principalmente. Tenho muitas saudades. Eu ia morrer de saudade, porque eu sou também. Você queria coração levar o cachorro, mole. você queria eu levar ia levar o Chicão. Chicão. A Flávia levou. A Flávia Medeiros levou o Tobias. para acho que tem 2 cachorros. Eu não sei se ela... Não, levou um que eu acho que um é da mãe dela. Acompanho. E tem que ter documentação, né? O Celso, a gente ia perguntar, né? Assim, primeiro, os animais, quando são levados, eles também precisam de documentação? Precisam de documentação. Você tem que passar em São Paulo, no aeroporto, Ministério da Agricultura, fazer um exame, tomar as vacinas, tem que levar a carteira de vacinas e tem que tirar um atestado lá em São Paulo. Acho que Campinas acho que tem também agora. Não importa o tamanho do cão, né? Porque de repente você quer levar um aí, mastim e é só animal doméstico. Aí nem cabe no avião. Problema. Porque meu filho, quando foi morar nas Bahamas, ele tinha uma pitbull aqui. E pensou em levá-la, mas acabou não levando. Porque daí você tem a primeira etapa, você precisa da documentação, que não é muito difícil. É mais um certificado sanitário e tal, é tranquilo. É a questão de saúde do animal. O problema depois é que tem companhia aérea que tem restrição quanto a certas raças. E o caso do pitbull, a maioria deles tem. É uma delas. Pitbull, fila... Cachorros ferozes, grande. né? Cachorro de grande porte, né? Pesado. Aí eles já são mais restritivos. Então daí você não consegue levar, tem uma dificuldade maior para levar. Celso, as pessoas que querem morar fora ou para próprio intercâmbio, como funciona essa questão da documentação? Com quanto tempo de antecedência? Demora muito tudo isso? Como é? Primeiro passo, passaporte. Precisa tirar. Tá difícil conseguir tirar o passaporte? O que você precisa para tirar o passaporte? Não é tão caro. Hoje é uns R$200, né? Você vai em Piracicaba, 300. você tira rapidinho. Tem a Polícia Federal em Piracicaba, em questão de 2 Quais são os semanas, impedimentos de você não conseguir o passaporte? Para você não conseguir, bom, se você tiver algum problema com a lei, por exemplo, e não for de nenhum partido, né? Se for de algum partido, alguma coisa... Até dá um jeito. O pessoal dá um jeito. Você precisa do seu título de eleitor, ter votado, comprovante que você votou e tal. Mas é fácil, passaporte não é difícil. Aí, se você vai para lá, seja em definitivo, seja para fazer o intercâmbio, se for intercâmbio, você vai ter que já levar o histórico escolar da escola daqui para a escola de lá. Se você for em definitivo, quanto mais graduado você for, melhor. Mais bem recebido você será. Então, se você tem o mestrado, traduz o diploma, o histórico do mestrado e da graduação, porque vai ficar mais fácil de te aceitarem. Você chega lá e fala, não, olha, eu sou mestre em ciências, tal, tudo bem, bem-vindo. Agora, você chega lá, não fala o idioma direito. Mal tem o ensino médio, não tem nem ensino médio. Eles já sabem, vai ser mais um pendurado na assistência social. E aí, a chance de te mandarem de volta é grande. Então, o ideal é você levar os seus diplomas, seus certificados, essa parte que mostra que você tem condição de ganhar o próprio sustento. Tá? E, claro, naturalmente, você vai precisar do visto. Primeiramente, você vai tirar um visto de turista. Porque para você emigrar, você chegar lá como imigrante, né? Emigrar, sair do Brasil, imigrar, chegar lá, emigrar para lá. Quando você, para fazer isso, você precisa pegar o visto aqui primeiro. Aí isso é muito mais complicado e custa mais caro. Tá? Porque você vai lá tirar o trabalho de um americano, eles entendem assim. Ou mesmo que seja para a Alemanha, para qualquer outro país. Então, normalmente a moçada vai com visto de turista e depois lá arranja um emprego, coisa e tal, e dá um jeito de mudar o visto. Não é a recomendação? Ou pode ser? Você pode fazer. Eu digo, não vá sem visto. Tem gente que vai clandestino mesmo. Sai sem visto, sem nada, vai entrar pelo México. Isso eu não recomendo.
vai como turista, com visto de turista. Depois você encontrou lá uma instituição de ensino onde você quer estudar, uma empresa onde você quer trabalhar, aí você vai na imigração e tenta mudar o visto. Né? Faz a solicitação. E aí, para isso, você precisa ter os seus documentos em ordem. Além do passaporte, principalmente a questão sua de formação educacional. Porque o que ninguém quer é analfabeto. No seu Brasil, né? O Brasil quer. O que ninguém quer é analfabeto, ignorante, gente sem condição. Né? Aqui, o que o pessoal quer é título de eleitor. Você tem o título de eleitor, eles trazem para cá. Senão, não. A primeira coisa é dar o título de eleitor para o cara, para ele votar. Lá não, eles querem gente com educação, gente formada. Então, sugiro, né, recomendo que você traduza os seus diplomas e históricos escolares. Além da documentação de saúde, carteira de saúde, carteira de vacinação, criança precisa ter. E, claro, o passaporte. Também é conveniente você levar atestado de antecedente criminal. Você entra no site da Polícia Federal. Dá para imprimir, né? Imprime, é tranquilo. E traduz aquilo lá. Hoje mesmo eu trabalhei num processo desse. Então a pessoa traduzia os diplomas, os históricos escolares, atestado de antecedentes criminais, carteira profissional, para mostrar que a pessoa já trabalha, né, tem renda ou teve renda. Então esses são os documentos recomendáveis para você ser bem recebido ou ser, vamos dizer, pelo menos tolerado lá. Porque o que ninguém quer é mais analfabeto, mais gente para se pendurar mais na rede social. desocupados ali, né? Exatamente. Né? Um risco. Bom, Bia, e a gente tem também os depoimentos, né, dos nossos entrevistados, né? Quais as dicas que eles dão pra gente sobre morar fora do país. Da Kátia, da Flávia, do Osni, da Clarissa e da Bia. Vamos conferir? Vamos. Vamos lá, então. Alguém que está planejando morar fora do Brasil. Primeiramente, eu acho que é tentar entrar no país legalmente. Não viver ilegal, que é uma coisa que mexe muito com a reputação dos brasileiros que moram ilegalmente em outros países. A pessoa se esforce para aprender a língua local, o que vai trazer mais familiaridade no país e também com as pessoas, com a cultura. Uma terceira dica é que a pessoa se esforce a gostar das coisas do país, da comida, da língua, da cultura, porque isso vai fazer com que ela se sinta melhor e também que as pessoas que estão ao redor dela vão se sentir valorizadas. Eu creio que essas são algumas dicas que eu deixo para aqueles que estão planejando essa aventura de morar fora do país. Morar fora do nosso país é muito difícil, porque a gente sai de uma zona de segurança muito grande, a gente sai daquilo que a gente conhece e muitas vezes a gente sai da língua que a gente conhece. Então tem que ter bastante cuidado, bastante pesquisa e muita certeza que a vida é outra. Tudo muda. E tem que estar tranquilo em relação a isso, porque saudade a gente vai ter da família e você tem que ter um planejamento para não passar aperto, porque todo mundo acha que vem com o que tem e vai arriscar. Não arrisca. Não arrisque. Venha com uma certeza, venha com uma garantia de trabalho, com uma garantia de investimento comercial, que seja. E eu amo o Brasil, só que a situação atual está muito difícil. Precisa muita coisa mudar para poder voltar para aí e ter o que eu tenho fora desse país. Tá bom? E algumas dicas para quem quer fazer o intercâmbio. Primeira coisa, conversem com os seus familiares, porque vocês têm que decidir juntos qual que é a melhor idade para você fazer o intercâmbio, para onde você vai, qual vai ser a finalidade dele e quanto de dinheiro você tem para gastar durante a sua experiência num outro país, para qual país você vai. Depois disso, você vai ter que ver questão de passaporte, visto, seguro de saúde, seguro de viagem. Tem uma série de documentações que precisam ser entregues antes de você fazer alguma viagem desse tipo. E é isso, espero que vocês tenham gostado e não deixem que as dificuldades o impeçam de fazer um intercâmbio, porque vale muito a pena. Um beijo. Uma dica que eu daria para quem quer morar fora, a primeira coisa, corre atrás do idioma. Tendo o idioma um pouco fluente vai te ajudar muito. E outra coisa é
converse com quem está na sua situação, na situação que você gostaria de estar. Se você está indo para outro país para estudar, converse com alguém que está estudando em outro país. Se você quer ir para outro país para trabalhar, que você vai ser transferido, converse com alguém que já foi transferido e que está lá ou que já esteve lá. Se você quer ir para começar do zero, igual eu fiz, converse com alguém que começou do zero, porque cada cabeça é uma sentença e cada situação realmente é única. Então, tente se informar o máximo que você puder. Acho que é a melhor coisa a fazer. E se prepare financeiramente, porque o começo não é fácil, mesmo que você venha para estudar, ou para trabalhar, ou para começar do zero. Então, se prepare bastante. A dica que dou às outras pessoas que gostariam de morar fora do Brasil é de terem o coração e a cabeça abertos a novas culturas, a novas pessoas, a um novo modo de pensar, um novo modo de trabalhar, que é muito diferente do nosso, e de também ter em mente que será muito importante habituar-se a viver longe das pessoas que amamos. Isso aí. Muito bom. Pessoal, tá com fome, Bibi? Tô com fome. A hora que sair daqui eu vou passar lá no Cangaru. Ai, que delícia. Cangaru, porque terça e quarta-feira no Cangaru, Nani, tem promoção, Tem né? promoção. E a promoção de hoje é uma dos que eu mais gosto lá no Cangaru, que são as iscas de St. Peter. Muito bem. Olha lá a foto para quem está nos vendo. Iscas de St. Peter, tá? Por R$ 29,90 hoje. Agora, no Cangaru, você pode ir lá até às 11 horas, tem Double Shop no Cangaru, que fica ali na Avenida Saudade, aqui em Limeira. Um abraço para o Luiz Matos, para todo o pessoal lá que sempre atende todo mundo super bem. A gente vai colocar essa promoção também na página nossa do Facebook, programa Peter. E aí você tá vendo nossas imagens, aí as imagens do nosso programa, que a gente fez um programa lá também no Cangaru, onde a gente comeu e bebeu muito bem, né, Nani? Então, Cangaru a gente sempre também recomenda aqui no nosso programa. Muito bem, vamos ao Estúdio 2 com a Daiane, que tem mais comentários que chegaram nas nossas redes sociais. O que o povo tá falando aí, Daiane? Isso aí, olha só, a Flávia, ela tá falando aqui, ó. Eu e meu irmão trouxemos os cachorros, agora pode tirar a documentação em Campinas. Sobre o que vocês estavam comentando antes, né? Ó, o Márcio Terra, ele tá falando, morro de saudades da minha pátria, ela tem sido madrasta, mas mesmo assim é a minha pátria. A Maiara Diório, ela tá falando, Renata, também sou mega fã do frio, mas sofri muito na França quando peguei neve, acho que falta de costume de temperaturas tão baixas. O corpo sentiu, mas uma semana depois a gente já se acostuma e é uma delícia. Um beijo pra Maiara. A Fabi Miranda, ela tá falando também que sente saudades do Brasil, da família, dos amigos. Todos os anos ela volta pra Limeira, porém para viver definitivamente não mais. É isso aí. Pois é. Muito bem, pessoal aí que colaborou com a gente no programa de hoje. E o pessoal, quando gravou, né, Renata, quis mandar beijo também, né? Alguns mandaram beijinho pra quem né? ficou, né, Claro. Bia? Vamos mostrar o pessoal mandando beijo aí agora no final do programa. E se eu posso mandar beijo, quero mandar beijo pra minha vozinha, que eu morro de saudade, pra minha família inteira e pros meus amigos. Um beijão, espero ter ajudado vocês. Eu gostaria de mandar beijos e abraços para toda a minha família, principalmente para os meus irmãos e para o meu pai, para os meus sobrinhos, e também para todos os meus amigos. Saudades de todos vocês. Grande beijo. A gente se vê logo mais. Bom, eu tenho muitos amigos queridos aí em Limeira e eu queria deixar um abraço a cada um deles, as igrejas presbiterianas que sempre nos acompanham. Você também pode nos achar no Facebook e nos acompanhar um pouquinho daquilo que a gente faz aqui no Oriente Médio, em especial deixar nosso abraço para a família da minha esposa, a família Batistella, ali o pessoal da Lena Modas, a loja ali em frente do tiro de guerra,
e toda a família Batistella, que caminha tão próximo de nós aí em Limeira. Um abraço a todos e também todos vocês que gastaram esse tempo ouvindo um pouquinho da nossa experiência morando fora do Brasil, principalmente aqui no Oriente Médio. Um abraço a todos. Isso aí. E agradecer, né, Renata? Todo esse pessoal, a Kátia, a Flávia, o Osni, a Clarissa, a Bia, o Alberto, enfim, todo mundo que participou do programa hoje, né? Aceitaram prontamente, né? Muito legal, gente. Dá aquela coceirinha pra morar fora, né? E uma coisa também, o programa fica no Facebook depois que acaba, né? E aí no Facebook, principalmente do programa 2.1, o pessoal que quer compartilhar depois, os amigos aí do pessoal que gravou depoimento, pode ir lá também utilizar isso. A gente consegue ver gente aí de onde assistiu o programa de hoje, ô Gustavo? Daiane, consegue ver daqui a pouco? E a gente tem que agradecer o Celso, né, Celso? Pela contribuição, Pela contribuição aqui, as informações. Comigo mesmo. Viajar e falar de viagem, pelo jeito. Para viajar do Residencial Flora. Ô Celso, você presta esse serviço para quem quiser aqui em Limeira te contatar? Pode te chamar pelo... Em Limeira só tem eu, sou o único que juramentado em Limeira. Meu telefone é 997838727. O e-mail celso@celsoleite.com.br. Você tá no Facebook também, né? Dá para chamar você. No Facebook também como Celso Álvares Leite. Muito bem. O nome completo. A gente tagueou ali o Celso na nossa postagem, você também consegue encontrar o Celso por ali. E aí, toda essa documentação que a pessoa, quando vai, principalmente para morar fora, estudar, é bom passar pelo tradutor. É quase que obrigatório, porque se você chega lá, como eu disse, você chega com a secretaria de motorista lá, se não tiver tradução juramentada, ela vai valer muito pouco. Não vai adiantar nada. E o risco dela não ser aceita é grande. Muito bem. Então, só pra gente ir embora mesmo, então a sua dica e suas palavras finais para quem está assistindo o programa, tá querendo morar fora. Olha, é só dar o primeiro passo, viajar, né? Ou querendo viajar. mochilar, querendo passear, quais são as dicas finais? Olha, para quem está querendo e mesmo para quem não está querendo. Gente, o mundo está aí. É muito importante você viajar, conhecer outros países, conhecer outras culturas. Agora, faça isso legalmente. Passaporte nas mãos, documentação, diplomas históricos e tal. Mas eu incentivo todo mundo a viajar para a gente, acho que conhecendo outras culturas, reduz a possibilidade de conflito. Porque você percebe que o seu jeito não é o único jeito. Existem N outras alternativas para ser feliz, para fazer as mesmas coisas. E aí você passa a compreender melhor um pouco, né, as pessoas. Então eu recomendo que todo mundo deve sim viajar para o exterior, passar um tempo lá e até para chegar a sentir saudade do Brasil. Você vai sentir saudade daquele deputado que batia essa mas eu recomendo sim que as pessoas façam isso. Acho extremamente importante. Legal, vamos ver então quem está nos acompanhando, né, Dai, antes da gente ir embora. Pessoal da Inglaterra. Olha! De Munique, Nevada, Nova York, Azerbaijão. Caramba! E o pessoal também da Alexandria, no Egito, como eu disse antes, Lima, no Peru, Carolina do Sul, né, a Flávia, Nevada e o pessoal aqui do Brasil, né, São Paulo, Paraná, Minas Gerais, Santa Catarina. E é isso, gente. Estamos internacional hoje. Obrigada a todo mundo, né, foi bem legal, né? Bem legal. Deu aquela vontadinha, né, de... Eu fiquei com vontade. Aquela coisa dos carimbos. Também, eu fiquei... Sua filha tá lá em Vegas, vai lá passar uma temporada com ela, né? Ela vai vir pra cá, eu acho que ela vem pra cá antes. Mas eu quero ir para os Estados Unidos visitar minha neta e quero ir para Portugal também. Vou lá ver se a Clarissa não me recebe lá. Tomar um cafezinho com ela, né? Tomar uma birita, né? Uma biritinha, birita né? é melhor. Vamos embora, gente? Vambora. Terça-feira a gente volta. Pois é, terça-feira a gente vai falar do Oscar. É verdade, né? verdade. Terça-feira antecede o domingo do Oscar, né? E aí a gente vai receber aqui o maior especialista em Oscar, não só da cidade, um dos maiores que eu conheço, já acertou as indicações todas, que é o Farid. José Farid Design vem falar do Oscar. E essa Oscar. semana a gente vai colocar postagens dos filmes, né, Vi? Para o pessoal já ir se preparando, né? Porque eu não assisti todos os filmes ainda não. Eu só assisti 2. Eu nem assisti todos também ainda. Essa semana eu vou pegar firme.
Muito bem, então agradecer a presença de todos que mandaram os depoimentos, que estão fora do país, a presença do Celso aqui também, fazia tempo que a gente não se via, prazer então em revê-lo. E você que está em casa, não se esqueça, o 2.1 está no YouTube, pelo educadora.tv e também na página da Educadora, na página do 2.1 e nas nossas páginas sociais. Quer assistir 3 horas da manhã, perdeu o sono? Vai lá, programa lá. Já, e aí quem sabe dá aquela coceirinha de você mudar de país, né? Fala com o Celso. Fala com o Celso. Muito obrigada, gente. Até semana que vem. Tchau.